Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 20 de outubro de 2021. Nós estamos na 29ª semana do Tempo Comum e nesta quarta-feira nós vamos lembrar de Santa Maria Bertila Boscardin. A cor litúrgica é a verde, tá certo? Bem, essa semana tá tudo tranquilo, mas eu tô tentando fazer um teste das coisas novas, né? Sempre é bom. Para otimizar a minha vida e a vida de vocês. Então, para evitar de ficar fazendo pitaco, apesar que tem um pitaco, eu nem sabia que estava acontecendo esse tipo de assunto, mas acabei verificando porque alguns padres se posicionaram, né? Só vou trazer isso para a data desta quarta-feira. Tem um deputado, não sei se estadual ou federal, que fez críticas pesadas para Dom Orlando Brandes, que é o bispo lá da região de Aparecida, e ao Papa Francisco, acusando-os de injúria. O rapaz fez injúria e difamação. Não tem base para isso. Por quê? Porque Dom Orlando Brandes, no dia 12 de outubro agora, pronunciou-se dizendo que o Brasil ela é a pátria amada e não a pátria armada. É uma opinião dele, eu apoio, né? Eu vejo, às vezes, uma outra pessoa ligada aos bolsonaristas tentando colocar, forçando a colocar dentro da liturgia, dentro do evangelho, dentro da tradição da igreja, que não há problema da família católica se armar nas entrelinhas. Pior que eu vi isso, inclusive, de um padre, que eu até estava acompanhando, mas eu tô dando um time aí, dando um tempo mesmo. Ficou muito feio, certo? E fora outras pessoas aí. Então esse é o risco de você ficar muito atrelado a linhas partidárias, né? Na segunda-feira houve o falecimento do Sr. Colin Powell, né, lá nos Estados Unidos, que ele foi uma figura marcante na política externa norte-americana devido aos seus serviços, né, como militar, general de 4 estrelas. Ele faleceu em decorrência do coronavírus. Nem ele mesmo aguentou ficar no Partido Conservador depois do que ele viu o que o Trump fez, né? Então, às vezes a gente precisa tomar algumas posições e não permitir que os nossos valores se deturpem por algumas situações externas. Em áudios anteriores eu fiz uma crítica, ou falei, ou talvez defenderia de novo, sabe? A honra do senhor Paulo Freire, que ele é a base da educação brasileira e que nem ocorre na vida atual, gente. Não estou criticando, é muito louvável esse canal, né? Não vou citar o nome, né? Porque senão vai achar ruim, né? Mas tem um perfil de Instagram que eu acompanho, respeito bastante. Aí também quis dar suas entrelinhas, né? Contra essa ideologia de esquerda na educação. Só que eu venho lembrar aqui, queridos e queridas, que essas bases existem já faz tempo. Quando Nossa Senhora lá em Simbres apareceu, era o auge já do início, já era, não é o auge, mas era o início do pensamento comunista nos meios intelectuais brasileiros. Desculpa falar. Isso que meio na surdina, mas quem trouxe mesmo essa ideologia foram os intelectuais. Então o professorado inteiro abraçou esse negócio. E com o tempo faz que a ideologia de esquerda aconteça dentro dos sindicatos dos professores, pelo menos aqui, eu posso falar pelo Paraná, isso pela pouca vivência que eu tenho, que é assim. Até para fazer o concurso, caso tenha concurso para professores, toda a linha ideológica é de esquerda. Então vai ter que estudar esse negócio para poder conseguir uma vaga no estado, por exemplo. Isso é uma realidade, tá? Na prefeitura até não é assim, mas
é outra linha, mas de qualquer forma, sempre tem um pezinho. Não estou dizendo que tem que, né, se sujar ou aceitar. Eu discordo, mas às vezes a gente também tem que entender um outro lado. Então, o canal aqui no Instagram acabou fazendo uma referência a outros autores clássicos. Ótimo, perfeito. Nunca ouvi falar. Por quê? Porque de alguma forma essa ideologia tem um aval do Estado. Se não tem o aval do atual presidente, desculpa falar, esse presidente também não fala nada com nada. A favor da educação, a favor das minorias, ele não é. Certo? Aliás, não é minorias não, é a grande maioria que está passando fome, passando necessidade mesmo. Um baita do ignorante. O que eu queria falar a respeito do Paulo Freire, deixo bem claro, é assim, posso até não aceitar a ideologia dele, mas o sentido, né, e é por isso que ele é, digamos assim, exaltado, né, dentro do professorado brasileiro, e nem isso acontece na realidade, deixando bem claro, é uma educação voltada para que a população da grande maioria analfabeta, sem ter acesso à cultura, muitas vezes não tem acesso nem à comida, tem acesso à educação, certo? E outra coisa também, né, gente? Tem que ver como é que formou-se esse Estado federativo, que é a República, antes de vir falar e querer colocar e enfiar um monte de autor aí de educação, que, desculpa falar, fica restrito a uma base de elite. Não, pode falar que o meu discurso é do proletariado. Se você quiser, pode falar. Entendeu? Só que é necessário ter um lado crítico das coisas. Tudo bem vocês colocarem, as pessoas colocarem, não, porque tem um autor clássico, não sei o quê. Mas se ele é inacessível para a grande maioria, desculpa, gente. O Brasil, ele é cheio de contrastes, certo? A população não está conseguindo nem fazer o ABC direito, não está conseguindo nem comer. É que nem um povo aqui em casa fala, às vezes você quer mudar o mundo. Mas quem vai mudar o mundo é o Senhor Jesus, não sou eu, cara. Não é Paulo Freire, não é esses caras aí da linha clássica de educação, na base da palmatória. Não que eu também, né? Hoje em dia, com a pandemia, aconteceu o seguinte, uma coisa até boa para o professorado, para o magistério, né? Para os docentes. É a diminuição de alunos em classe, que era uma reivindicação super antiga. O que acontecia antes? 40 alunos para um professor fazer o domínio de turma, tentar passar em 40 minutos, não sei se é 40, né, mas acho que é 40, 45 minutos a aula. Você perde 15 minutos fazendo a chamada, porque o povo não parava de falar. Só que hoje, além de ter que ter disciplina, as turmas diminuíram, então isso é ótimo. Por outro lado, a escola inchou, né? Como é que vai enfiar todo mundo? Tem que dividir as salas, tem que fazer rodízio de aula, né? E outra parte fazer aula online, né? Então não estou criticando, mas em parte estou defendendo um pouco o que o Paulo Freire identificou, que nem isso é usado em sala, gente. Desculpa falar. Às vezes acontece de ser usado algumas coisas, ou colocado política no meio da aula. É importante? É, mas eu penso que cada aluno e cada pai tem a sua opinião. Eu não vou ficar enfiando ideologia na goela alheia. Eu tenho que fazer a minha função enquanto professor, certo? Isso que eu sou declaradamente antibolsonarista, porque esse governo não me representa e não representa a grande maioria do povo brasileiro. Certo? É isso, gente. Bom, vamos para a oração a São José. No momento, não vai ter oração do Anjo da Guarda por um pequenino problema técnico, tá? Peço desculpas, mas é para esses áudios agora, de terça, quarta, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, o Papa Emérito Bento XVI, e vamos dar início com a oração de São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai.
Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, a primeira leitura desta quarta-feira, dia 20, está em Romanos 6, versículos de 12 a 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então iremos pecar. Por que não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 123 com o refrão: Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Evangelho de hoje, Lucas 12, versículos 39 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu contra a sua vontade, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho do domingo agora foi Marcos 10, versículos 10
Marcos 10, versículos 35 a 45. Recordando também que o evangelho de ontem é uma espécie de continuação do evangelho de hoje, Lucas 12, versículos 35 a 38, o sentido, né? Tá certo? Então é bom retomarmos as leituras anteriores. Muito bem, vamos para o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica do dia, o 1139 e o 1140. Eu estou fazendo assim porque é uma frase só, o parágrafo 1139, tá? Então eu vou juntar com o 1140. É dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Os celebrantes na liturgia sacramental. É toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça que celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isto, essas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, influem sobre ele e o manifestam, mas atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual efetiva. É por isso que todas as vezes que os ritos, de acordo com a sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária com assistência e participação ativa dos fiéis, seja inculcado que, na medida do possível, ela possa ser preferida à celebração individual ou quase privada. Gente, eu vou me despedindo por aqui. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Hoje é quarta-feira, dedicada à devoção a São José. Aqui na minha arquidiocese tem muitas novenas. A padroeira da comunidade, né, que é o nome da igreja da comunidade, mas basicamente dá para resumir como uma devoção a Nossa Senhora na quarta-feira. Existem as novenas perpétuas, né? Inclusive aqui em Curitiba tem o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fazem novenas, né? Se fazia antes da pandemia de hora em hora, agora estão sendo retomadas com todas as restrições e cuidados, né? E muitas igrejas estão retomando essa prática devocional novamente, com a graça do bom Deus, tá? Desejo a todos, então, uma boa participação na missa. Adquiram o Catecismo da Igreja Católica, certo? Eu sei que foi uma crítica meio triste, assim, né? Tem um pessoal aí muito bacana que faz a divulgação de vários autores clássicos, mas a gente tem que entender que até os autores clássicos passarão, mas Jesus não pode passar batido, certo? Se a discussão é sobre Paulo Freire, se é sobre educação, gente, só quem é professor para entender o que é fazer parte de tudo isso. Pelo menos nem que no meu caso foi uma semana. Mas eu sempre tive contatos, fiz já concurso algumas vezes. Demoraram para me chamar. Quando me chamaram eu estava doente, não deu para assumir, né? Então, tragédias particulares, né? Ou pelo menos atrapalhadas particulares. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que existe um contexto de realidade. A gente também não pode ficar brincando de vamos colocar este povo. Você pode indicar, indica um livro, né? Faz um curso online desse pessoal, acho que é muito importante. Porque nós como alunos e depois, quando a gente se torna professor, a gente bebe do que está inculcado na nossa realidade enquanto grupo organizado de professores, sindicatos, etc. Base curricular mesmo. Então, eu acho que a pessoa quer ser crítico, tem uma boa base para ser dado. Lute por isso, assim como o pessoal do homeschooling lutou, e se não me engano aqui no estado do Paraná está aberto, acho que não está mais aberto a discussão, acho que foi aprovado, alguma coisa assim, né? Então, se organizem e lutem, gente. Mas eu vou dizer que a batalha é bem complicada, não estou dizendo que vocês vão perder, né? Mas faça de uma forma organizada. Você acha que eu passei 4 anos da minha faculdade feliz ouvindo Marx por tabela, nas entrelinhas? Cara, a formação em pedagogia é toda baseada no... Paulo Freire é o menor dos meus problemas. Paulo Freire
Desculpa, Paulo Freire era o maior sonhador, ele é até poético, perto de outros autores, né? Gramsci, e tem um monte dentro da pedagogia. Vocês que não sabem, meu primeiro ano, primeiro semestre que eu tive a disciplina dentro da parte pedagógica para formação docente, era um texto lá de luta de classe pura dentro da sala de aula. Certo? Então, querendo ou não, a gente acaba tendo uma base formadora nessa linha. Por mais que eu não seja, minha base formadora é essa, porque não tem como eu jogar fora. Não me foi apresentado outra coisa. E se você quiser conversar com alunos aí de letras, história, filosofia, que fazem faculdade em universidades federais e estaduais, pergunta qual que é a base para você ver. Infelizmente eu tenho que contar uma história triste que aconteceu aqui em Curitiba. Já tem acho que um ano e pouco. Foi antes da pandemia esse negócio. Foi em 2019, se não me engano. Uma família de uma igreja evangélica, acredito que seja a congregação cristã, não estou aqui, por favor, me desculpa, não estou denegrindo ninguém, tá? Mas era uma família de uma dessas linhas evangélicas e houve um caso de morte estranhíssimo na casa dessa família. Uma moça foi encontrada morta na casa, com a cabeça toda enrolada num plástico filme, daquelas de que se usa no açougue ou no mercado, sabe? Aqueles rolos gigantes, tudo enrolado, com uma meia na boca. E a polícia de início achou estranho, porque parecia ser suicídio, mas infelizmente não tem como a pessoa se matar daquela forma. A família alegava que foi suicídio. Passaram alguns meses, a polícia descobriu o que de fato aconteceu, mas aí o caso foi meio que deixado na surdina, né? Ninguém mais falou a respeito. Infelizmente a moça parece que foi assassinada pelos próprios pais, e a alegação desse tipo de assassinato foi que a moça ela entrou na Universidade Federal, numa faculdade pública, e começou a ter ideias críticas, inclusive sobre a religião dela. Foi isso que aconteceu. Isso é real. Desculpa eu estar trazendo isso de novo. Eu achei um absurdo, mas o que eu posso dizer? Não estou dizendo que a Universidade Federal é um local nefasto, mas é preciso ter muita estrutura de base mesmo para você não ficar ateu e pagão, principalmente ateu, tá? Porque todos os departamentos lá são de linha de esquerda. Por que o Bolsonaro puniu, entre aspas, a Universidade Federal quando ele assumiu? Porque aqui são apoiadores do Lula e de qualquer outro presidente ou de qualquer outro candidato da linha da esquerda. 90% do professorado, dos docentes, entendeu? Outros 10 aí estão meio perdidos lá dentro, que eu sei. Sabe? O negócio é feio, gente. Então essa é a realidade no Brasil. Aí o pessoal descobre as aparições de Simbres, né, de Nossa Senhora das Graças, alertando sobre o avanço comunista no Brasil. Tem que lembrar que isso foi na década de 30. Nós estamos já para outro milênio, né? Nos anos 2000 e já 20, né? Na década de 2020. E o pessoal parece que acordou agora, né? Entendeu? Isso não é só aqui. Toda a América Latina tá aí sofrendo, né? Tem todo um contexto. Então é isso que eu queria deixar claro, sabe? Não sejam. Se é para acordar, acorde de forma decente, de forma organizada. Mas não adianta chegar agora a criticar todo mundo, chegar a criticar Paulo Freire, porque existem outras demandas agora. Para finalizar o áudio, gente, ficou um pouco comprido. O padre Duarte de Souza Lara deixou uma mensagem no perfil do Instagram Livres de Todo o Mal, tá? Em que ele não vai poder vir para o acampamento aqui de Cura e Libertação. Acho que já aconteceu ou vai acontecer, mas eu acredito que já aconteceu lá em Cachoeira Paulista.
devido às restrições, não é saudável ele vir, né? Se também não for via online, não tem como ele fazer a participação e a Canção Nova já está aberta ao público, né? Com as medidas restritivas. Ele sempre vinha fazer palestras e pregações desde 2012, a coisa só parou em 2019. 2019 foi o último, né? Aí veio a pandemia, tudo pipipi, virou isso. Procurem os vídeos dele se você não conhece, tá? E eu acho que é importante a mensagem que ele deixou, que a gente realmente está chegando no fim dos tempos, né? Bem próximo. Por mais que demore mais 100 anos, já é... Gente, 100 anos para Deus não é nada, né? É um espirro, né? Tá? Então vamos preparar nossos corações e sempre lembrarmos quem que deve ser o centro de nossa vida. As questões ideológicas, as questões de trâmite, de formação, de dar aula, essas coisas, o que é, o que não é, gente, só quem é professor, já falei. Quer encarar? Faça parte dessa vida. E sem contar, gente, teve também um caso que virou notícia, né? Não sei se vocês viram, uma moça estudante de história, não lembro de qual região do Brasil, uma vergonha isso para minha classe, né? Sou formada em história. A menina fez um bolo dedicado ao Hitler. Logicamente, né? Caíram em cima dela, né? Não foi o povo, né? A polícia mesmo. Isso é apologia ao nazismo, gente. E tem também, tem essa linha. Então, quem faz história ou vira de esquerda ou vira de extrema direita, a ponto de vamos trazer a Princesa Isabel para reinar no Brasil, né? Entendeu? Tem uns casos assim. É mais ou menos isso que acontece. Um abraço a todos. Uma ótima quarta-feira.